música não. Essa música aqui deu muito problema, porque os caras jogaram na cara da sociedade, ó, o que vocês estão fazendo? Isso aqui. E aí a galera não gostou muito, não. Gostou muito, não. Foi um negócio meio tenso para eles e tal. Mas eles estavam ali dispostos a fazer a crítica, e é isso, né? É o que aconteceu. Esse cara aqui não tem nada de errado. Os portugueses chegam descendo a porrada, e vamos lá. Eu tenho outro videozinho para passar, para ir mostrando a estrutura de açúcar. Opa. Mas vamos lá, então. Opa, PowerPoint errado. Gente, alguém ia falar alguma coisa? Tá bom, então. Vou ficar aqui, eu falando só assim. Então, só para a gente se situar onde que nós estávamos, tá bom? Na última aula, a gente estava falando sobre a estrutura colonial. Então, eu mostrei para vocês que a gente vai começar o período colonial a partir de 1530, com a entrada dos portugueses, né, firmemente aqui no Brasil, porque até então, nesse primeiro período chamado de pré-colonial, os portugueses não tinham feito uma entrada firme, no sentido que o Brasil estava aqui, eles vinham aqui, pegavam o Brasil, mas não havia uma presença efetiva dos portugueses, né? Os portugueses estavam do jeito que os portugueses são. E aí, o que vai rolar aqui então? A gente estudou primeiro esse movimento aqui, que foi de 1500 a 1530, que eu chamei com vocês de período pré-colonial. E aí, na última aula, na sexta-feira da semana passada, eu mostrei, na sexta não, desculpa gente, na quinta, eu mostrei para vocês que a partir de 1530, por uma série de problemas, Portugal vai efetivar uma colonização. A minha letra está horrorosa. Desculpa. E essa colonização, ela começa em 1530, ela dura até 1822, que é quando a gente vai ter a independência do Brasil. É claro, pessoal, que a gente pode discutir, e a gente vai falar sobre isso, que a independência foi meio frouxa. Tipo assim, a gente não ficou muito independente, não. Mas, oficialmente, nós não éramos mais uma colônia. Tudo bem? E aí, que eu mostrei para vocês, né? Eu mostrei para vocês que a gente tinha todo um interesse em colonizar, havia um investimento religioso. Esse aqui era o rei, né, da época, Dom João III, que fez esse processo todo. Aí eu mostrei para vocês que o grande interesse aqui estava em como colonizar. E aí eles foram dividindo os pedaços de terra, né? Criaram uma coisa chamada de capitanias hereditárias para transferir o gasto para quem quisesse vir. E aí eu mostrei para vocês, galera, que isso aqui foi o fracasso do fracasso do fracasso do fracasso. É tipo assim, tá no nível de governo... não vou falar nada, não. Enfim. E que aí eles tiveram que trazer toda uma estrutura para poder fazer esse processo de governar o Brasil, né, com as capitanias hereditárias. É óbvio que isso deu pau, mas que foi aqui que começou a concentração de terra no Brasil, né, que é uma coisa muito séria. E aí mostrei aqui os mapinhas da época, né, como que ficaria no Brasil, e mostrando principalmente, pessoal, que a nossa colonização é uma colonização muito litorânea, tá bom? Esse momento da história do Brasil, a gente está aqui no litoral. Quem vai trazer a galera para dentro do Brasil mesmo, de fato, é Minas Gerais. Mas a gente já chega na nossa história daqui a pouco. E aí eu terminei a aula mostrando que, olha, galera, tem toda uma estrutura bonitinha que vai ser montada com o governador geral. O primeiro dele foi um cara chamado Tomé de Souza. E ele só montou essa estrutura porque as capitanias hereditárias deram errado para Chuchu. Porque era muito grande, era muito caro, etc. E tal. E ele trouxe uma galera para ajudar, né, o governador geral. Então, só pontuar isso aqui também, né, pessoal? O governador geral, ele começa esse empreendimento em 1548. Em 1530 que eles tentam a capitania hereditária. Então, os caras aqui, ó, fracassaram 20 anos. Aí eles falaram, deu ruinzaço, vamos fazer alguma coisa. Aí vem o governador geral, funda a primeira capital do Brasil, que é a cidade de Salvador, né? Na época chamava São Salvador. E a capitania chamava Bahia de Todos os Santos. Tá bom? E aí vai trazer uma série de pessoas para ajudar a governar o Brasil, cuidando da justiça, da segurança e das finanças do Brasil. E que existia também um órgão chamado Câmara Municipal, que funcionava dentro das vilas, que era administrado por um cara chamado de Homem Bom. Esse Homem Bom,
era um cara rico, branco, católico, ou seja, né? Só a elite da elite que podia votar nela mesma. E aí eu parei aí, a gente ia fazer exercício, etc e tal. Até aqui, meus amigos, ficou alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Não. Ah, tá. Deixa eu te perguntar uma coisa. Claro, duas. Tudo bem? Olha Boa só, noite. você falou. Eu te dei boa noite, Bela? Não, né? Desculpa. Deu boa noite, é porque eu entrei um pouquinho depois. Ah, sem problema. Tava mexendo no celular. Tipo assim, você falou que essa colonização, ela foi litorânea, né? Por causa daqueles Aham. slides ali com as... Esse. Aí, e esse outro lado aqui? Tipo assim, esse outro lado que não estava Ah, sendo colonizado, não? esse lado aqui é a Espanha, né? Lembra que teve um tratado que dividiu os Alto territórios? das Então, ilhas? aqui, oficialmente, era da Espanha. Mas, Bela, duas Entendi. realidades aí que a gente vai discutir melhor com Minas Gerais para você poder entender. A galera vai demorar 200 anos para chegar aqui. Ah, Essa tá. região aqui, ela vai ficar um pouco mais afastada ainda. E aí ela demora mais para ser colonizada pelos europeus. E Essa esse região, amarelo ali, eles eram da Espanha também? como é que é? A parte que está aqui dessa Isso, cor aqui, isso esses era tudo da outros Espanha. países que ele tá. Só que olha o que, É que o quê? aconteceu. Era tudo da Espanha. E o que, que Ah, acontece? Quando os portugueses eles estão aqui tentando achar ouro e eles acabam chegando em Minas Gerais, eles ultrapassam o combinado. Mas você concorda comigo que não tem como alguém que tivesse no meio de Minas Gerais falar assim, ó, oh, não vamos atravessar aquela pedra não, porque ela está no Tratado de Tordesilhas. Esses caras tá. não estão nem rasgando para isso, Entendi. entendeu? Eles estão a fim de achar dinheiro. Então eles vão vindo para cá e vão achando. Vocês viram aquela novela Império? Viram, Não. né? Não. Gente, só eu que vejo novela nesse cursinho. Eu fico muito chateado com isso. Naquela novela Império, ela se passa, tem uma saga do diamante, que eles estão aqui na região de Mato Grosso, né? Mato Grosso, essa região do Pantanal. E porque que acontece? Quando as pessoas descobrem ouro aqui e a coroa não deixa a galera vir, eles vão aprofundando o território procurando mais. E aí eles não querem nem saber se é da Espanha ou não. Aí, muito tempo depois, Bela, a gente vai falar sobre isso também. A Espanha e Portugal falaram assim: ó, tem português aqui, então esse pedaço é seu. Tem espanhol aqui, esse pedaço é seu. Eles vão refazer o combinado e desfazer o Tratado de Tordesilhas. Porque eles vão falar assim: ah, tem português aqui. Não sei se você sabe, Bela, mas o Acre, por exemplo, ele foi um problema desses. Tinha uma população, né, que não era brasileira, que estava querendo invadir o Acre e estava invadindo. E aí, para não ficar e não para não entrar em guerra com as populações vizinhas, o Brasil comprou o Acre e falou assim: ah, deixa os brasileiros ficarem aí. E eles foram lá e a gente comprou o Acre para não entrar em guerra com a galera do lado. Porque isso aqui são limites que a gente não tem como demarcar. Aqui é o limite mais perigoso do Brasil, é onde tem a maior presença de exército. Porque aqui nesse limite é tráfico de drogas intenso, intenso. Eles chamam essa pedaço aqui de cabeça do cachorro. Não sei se está dando para ver, mas até hoje essas fronteiras aqui elas são muito delicadas, porque são no meio da floresta. Então não tem como você fazer uma praça, uma rua. Então, por mais que essas fronteiras existem, a discussão sobre elas é muito delicada. Então, assim, a gente oficializou isso, Portugal e Espanha oficializaram. Hoje o Brasil está oficializado, mas mesmo assim, o Saulinho deve explicar isso melhor. Tem um conceito de fronteiras fluidas. O que é isso? A galera que está aqui, eles não estão muito interessados se eles estão extraindo borracha do Brasil ou da região da Colômbia. Entende? Eles estão extraindo borracha. Só que isso dá uma série de problemas burocráticos no final das contas. Teve uma galera aqui, no Suriname, que estava cortando cabeça de brasileiro. Isso tem uns 2 anos. Foi um negócio bem assustador, bem assustador. O que eu sei é mais ou menos isso. Não sei se eu respondi tudo, ou se eu viajei demais agora. Era isso, Bela? Sim, eu entendi agora. Entendeu? Beleza. Pessoal, alguém com mais alguma dúvida? A Mandinha falou que não. Não. Não? Tranquilo, galera? Então, olha aqui. Agora eu vou entrar nos detalhes mais punks da nossa, opa, da nossa economia. Pessoal, primeira ideia, e essa ideia vocês não podem perder. As ideias econômicas que estão regendo o Brasil, que é um Brasil colônia, é uma ideia que está vindo lá da Europa.
Então, a gente vai precisar entender como que estava funcionando a economia na Europa para entender como vai ser a economia do Brasil. Faz sentido? No Brasil, colônia, né? A colônia brasileira. Então, lá na Europa, tinha uma prática econômica chamada de mercantilismo. Hoje, pessoal, nós temos um sistema econômico chamado de capitalismo. Vocês entendem o que seria isso? Não. Não? Alguém estava falando também Tipo junto? assim, capitalismo, no caso, é porque é dinheiro, né? Sim. Você está no caminho certo. É isso aí, é dinheiro. E o mercantilismo era tipo produto, era tipo troca? Olha, foi uma ideia boa, Bela, foi uma ideia boa, mas é um pouco diferente. Mas você está num caminho bom aí do capitalismo. Vamos tentar definir primeiro o capitalismo, só para a gente entender mais ou menos, tá? E depois a gente vai para o mercantilismo. Porque se a gente entende o que a gente vive, quando a gente vai tentar entender o passado, fica mais fácil. Alguém sabe o que define o capitalismo? A Bela começou aí com a ideia do dinheiro. O capital, o O lucro. capital. Você sabe qual é a diferença do capital para o dinheiro, Amanda? Ou não tem diferença? Uai, eu acho que o capital está mais ligado para aquilo que é da cidade, né? Olha, foi uma Aquilo boa que é do ideia. estado. Foi uma boa ideia, foi uma boa ideia. Tá bem próximo, Amandinha. Tem uma diferença que você tá quase nela aí. O capitalismo é uma coisa privada, né? Tipo assim, é meu. Legal. Ai, Jennifer, não sei se isso sabe, é mas uma esse... característica forte do capitalismo. Precisa ter isso no capitalismo. eu também sei que é liberdade de comércio e tudo mais. Eu só sei isso. Não, já tá bom, já tá bom. A ideia básica do capitalismo, pessoal, que vocês começaram a falar da ideia da diferença de capital para dinheiro, é o seguinte: uma coisa é ter dinheiro. Você tem dinheiro. Agora, se você pega esse dinheiro para fazer mais dinheiro, a gente chama isso de capital. O capital mesmo tem milhares de definições, mas seria a ideia de que você tem um dinheiro e esse dinheiro pode te dar mais dinheiro. Então, o capital é um dinheiro a ser investido, não é só ter dinheiro. Então, por exemplo, o que falta na minha vida? Falta capital também. Além do dinheiro, falta capital, porque eu não tenho dinheiro para investir. E qual que é o problema de não ter dinheiro para investir? E é o que determina o capitalismo. No capitalismo, a gente consegue transformar tudo em mercadoria. Então, olha o que o professor está contando para vocês. O capitalismo é um sistema em que tudo é mercadoria. Tem alguma coisa que vocês acham que não é mercadoria hoje? É diferente de produto, tá, gente? Se, por exemplo, tá? A Aninha que está aí do nosso lado aí, ela está bem aqui do meu lado na telinha. Se a Aninha, ela produz, sei lá, roupa, tá bom? Ela vai lá, planta o algodão, colhe o algodão, tira lá a semente do algodão e ela faz uma blusa e vende, isso é um produto. Qual que vai ser a grande diferença? Se a Aninha começar a garantir a vida dela inteira só vendendo blusa, ela está transformando o produto em mercadoria. Porque o resultado do trabalho da Ana é um produto, que pode ser para ela, pode ser para ela vender, pode ser para ela me dar de presente. Isso é um produto. Agora, quando a Ana transforma tudo que ela produz em venda, aí vira mercadoria. Então, no capitalismo, pessoal, tudo é mercadoria. Vocês conhecem alguma coisa que não é comprada ou vendida hoje? Não. Não, não tem. Quando eu podia ver muita novela mesmo, eu lembro que na Band tinha um negócio que chamava A Hora da Verdade, com Márcia Goldsmith. É tipo aquele programa que tem de fica fazendo fofoca e de repente aparecem uns casos escabrosos. E aí na Márcia Goldsmith uma vez foi uma coisa que chamou muita atenção, que era um cara que ele ia lá e ele era um disque amigo. O que era um disque amigo? Ele era literalmente seu amigo, tá, gente? Quer dizer, na reportagem era só isso. Você ligava para ele e o cara ia lá para sua casa te fazer companhia. Você entende que esse cara transformou amizade em mercadoria? A gente tem pessoas que transformam amor em mercadoria. Então, o capitalismo é um sistema em que tudo é mercadoria. Pegar a ideia, a primeira definição de capitalismo, é claro que tem mais coisas, tá? A Jennifer, por exemplo, ela colocou a ideia de como que a gente vai ter
a ideia das liberdades vão ser atreladas ao capitalismo. A Amanda trouxe como que o capitalismo ele se torna uma política econômica de Estado. E a Bela começou com essa ideia aí de tentar diferenciar o capitalismo com a ideia do dinheiro. Mas vocês estão entendendo onde que eu estou querendo chegar? No capitalismo, primeira ideia, tudo é mercadoria. Tudo pode virar um produto do capitalismo. O principal produto do capitalismo, não sei se vocês sabem, é a nossa força de trabalho. Depois a gente fala sobre isso melhor. Mas a coisa que a gente vende mais é a nossa força de trabalho. Então, vamos imaginar. Você está trabalhando... Professor, Oi, pode falar. já que você está falando de capitalismo, eu queria entender por que que o povo fica brigando tanto entre comunismo e capitalismo. Tipo, um fica falando, ah, você tá errada, aí o outro fala, ah, você que tá. Eu não entendo É nada porque disso. eles pensam em sistemas econômicos diferentes. Olha para Eu você também ver. queria entender isso, de que é comunismo também. Ah, tá. Eu posso explicar. A gente pode fazer uma aula inteira sobre isso, assim, com muita tranquilidade. O capitalismo transforma tudo em mercadoria. E o que acontece? Como tudo é mercadoria, para você ter acesso a essa mercadoria, você precisa de capital e não necessariamente de dinheiro. Então, vou dar para vocês o meu exemplo. Eu sou professor, então eu vou lá, vendo a minha força de trabalho para a escola. A escola é meu patrão. Ela compra a minha força de trabalho, me dá dinheiro. Só que o dinheiro que ela me dá não pode ser muito. Nunca vai poder, tá, gente? Porque se ela me der muito dinheiro, eu transformo o meu dinheiro em capital. E aí eu deixo de ser funcionário da escola. Faz sentido? Faz. Faz. Então a escola vai me dar dinheiro? Vai. Ela pode me dar muito dinheiro. Vamos imaginar que a Jennifer está aí. Ela virou uma grande empresária, super ultra mega sucedida. E ela virou CEO de uma empresa. Né? Aquelas cargos bonitos que a gente ouve falar. A Jennifer está ganhando, sei lá, 30 mil para trabalhar por mês. Chorando de ganhar dinheiro. Não, Jennifer, já imaginou um salário de 30 mil? Imagina. Nossa, você ia comprar um mirante, não ia, Jennifer? Ia. E eu sei que ia. E aí, Jennifer, olha pra você ver. Mas para a empresa te pagar 30 mil, você acha que essa empresa ganha quanto? Nossa, muito, né? Muito. Milhões. E ela nunca vai te dar o direito de você ganhar mais do que ela. Porque senão você vai deixar de vender a sua mão de obra para ela. Então, no capitalismo, tudo tem que ser transformado em mercadoria. E aí, o capitalismo, ele acaba criando alguns mecanismos para nunca deixar com que quem vende a força de trabalho se torne patrão. Vou te dar um exemplo muito claro. No capitalismo, ele cria a ideia de que a gente precisa ter coisas que a gente não precisa ter. Gente, todo mundo já fez isso. Sabe quando você compra um negócio meio inútil na sua vida? Eu, quando vou em loja de R$1,99, Não. gente, eu tenho um amassador de alho que eu nunca usei na minha vida. Até hoje eu não sei por que eu comprei isso. Não, eu não sei o que é comprar coisa inútil. Não, Jennifer, sabe sim. Sabe sim. Não, não sei. Não sei. Sabe, Eu não Jennifer, compro já nada comprou inútil. alguma coisa? Tipo uma roupa que você nunca usou. Não, de jeito nenhum. Jennifer. É sério. Mas você gostaria de comprar Comprar o quê? uma coisa inútil, tipo uma bolsa de R$1.000? Mas aí eu ia usar ela, então não ia ser útil. Não, mas olha pra você ver. Qual que é a diferença de uma bolsa de R$1.000 e uma bolsa de R$100? Depende, ué, porque se você pega uma bolsa da Dior e uma bolsa dos chineses, tem uma diferença imensa. Mas olha Mas pra você Uma ver, vai Jennifer. Ah, mas eu porque a acho que o gente... lado da. Ai, desculpa, professor. Não, pode Mas falar, é porque Suzana. talvez a gente, quando você fala de coisa inútil, o que eu entendo é o seguinte: é uma bolsa da Louis Vuitton. Ah, Aí ela custa gente, vocês sabem uns nomes R$2.700. todos. Se é mulher, não tem jeito. A bolsa custa 2.000, sei lá, a mais barata custa R$920, mesmo assim, liquidação e quando for em época de não sei o que, black. Então, olha pra Mas você aí ver. a gente está comprando, na verdade, não é a bolsa, a gente está comprando a marca. Aí a marca, ela realmente ela é É inútil. isso. Porque se, na verdade, você precisa de uma bolsa para carregar um batom, um celular e a identidade, não faz diferença você comprar uma da Louis Vuitton pela marca e uma outra, Sim. talvez a qualidade, mas de repente você mas acha a bolsa barata com a mesma qualidade, sendo que a Entende? Louis Então, Vuitton assim, ela só tem aí isso. Suzana, acho que você foi muito mais precisa nas suas falas do que eu. Olha você vê, Jennifer, quando eu te falo assim, essa ideia da necessidade de tudo, é te perguntar exatamente o que a Suzana coloca. Olha, uma bolsa que carrega as suas coisas, não rasga. Né? Por exemplo, quando eu compro lá no chinesinho, eu sempre sei que a mochila não vai durar muito. Mas qual que é a utilidade da mochila? Carregar os meus cadernos. Se eu comprar uma bolsa um pouco melhor,
ela vai durar mais. Agora, eu preciso realmente gastar, tipo, R$ 1.000 numa bolsa? Você entende a Não, pergunta? é de muito dinheiro. Aí É não vai ser muito nada. dinheiro. Então, qual que é a ideia? O capitalismo, ele cria a ideia na sua cabeça de que aquela bolsa realmente é muito melhor. Ela é muito melhor. E aí a gente começa a alimentar, Jennifer, o desejo de comprar essas coisas. Então, qual que é a grande briga que os comunistas e os socialistas têm com o capitalismo? De que no capitalismo, ele é um sistema que ele é fadado a existir desigualdade. Porque se você tiver tanto dinheiro quanto o seu patrão não é mais seu patrão. E ele não quer que isso aconteça. Mas Entende? então, por que as pessoas falam também que os países comunistas e socialistas têm desigualdade? Então, o que acontece? Qual que é o grande problema? Que os países que tentaram implantar um comunismo não deram certo. E aí, mas aí a gente pode discutir isso também longamente com argumentos a favor e Mas aí contra. o capitalismo também não deu certo. Não deu certo. Só que aí qual que é a diferença? É que a galera está pensando o seguinte, que no capitalismo, como tudo é mercadoria, a gente precisa sempre alimentar esse desejo de consumo. E hoje a gente percebe que esse consumo sem parar está destruindo tudo. Está destruindo as relações. Aqui, ó, foi aquele papo do começo da quarentena. Lembra que a galera falou assim, não, vai ser bom, porque o mundo todo vai se unir, a gente vai conseguir? Gente, desculpa a expressão, bosta nenhuma. A gente tem hoje países que não receberam nem 1% de vacina. Porque países como os Estados Unidos puderam, já que eles têm capital, comprar o dobro da vacina que eles precisavam. E a gente tem países que não receberam, não conseguiram comprar nem para 1% da sua população. Então, a gente está criando hoje, graças a um sistema planetário de capitalismo, uma desigualdade de vacina, de saúde, o que é muito sério. Então, assim, o capitalismo tem milhares de problemas. O socialismo, Jennifer, nas suas implantações também teve. E aí, eu não vou falar que o socialismo é um sistema perfeito, tá, Jennifer? Mas na ideia, e aí eu vou falar, olha você vê que o professor está falando, na ideia, a ideia do socialismo é que a gente acabe com essa ideia de mercadorizar tudo e a gente transforme tudo em valor de uso. Então, por exemplo, Jennifer, você está trabalhando? Não. Não? Mas imagine que você vai trabalhar no Verde Mar que tem aí. Em vez do Verde Mar ser daqueles dois irmãos lá, que ganham dinheiro para chuchu, o Verde Mar vai ser dos funcionários. Acho que não funcionaria. Por quê? Sei lá, acho que é dar confusão. Alguém tem que mandar, no sentido, tipo Não, assim. você pode se dividir, assim. Mas desde que todo mundo que trabalhe ganhe a mesma coisa. Ah, eu não sei lá, acho isso estranho. É estranho, mas você entende que aí todo mundo vai querer trabalhar muito mais para que aquilo ali venda muito mais e para que todo mundo tenha igual? Mas e se alguém ficar com preguiça? E falar, E ah, aí mas essa já. pessoa pode falar assim, olha, você vê que isso, mas aí, gente, a gente está discutindo teoria, tá? Isso nunca foi aplicado. Por isso que a gente tem muitas críticas aos países que viraram socialistas e tentaram o comunismo. Porque na ideia do socialismo seria mais ou menos isso. Imagina, gente, que você vai acordar de manhã e você trabalha lá no Supernosso. Aí de tarde, a Jennifer vai fazer aula de música, tá bom? E é isso, Jennifer. Você não precisa ter preguiça de trabalhar, porque você vai trabalhar o tanto que você achar necessário para sobre a sua sobrevivência. É claro que isso é muito bonito quando a gente fala assim, só que a gente não sabe se vai ser aplicável. Então a gente tem milhares de passos para chegar no comunismo. Nenhum país hoje alcançou esse comunismo, essa ideia do bem-estar comum, de que todo mundo pode ser igual, de que todo mundo vai receber igual. Professor, mas e se unisse os dois? Como Será é que que é? dá unir o capitalismo e o socialismo, os dois lados bons? Então, qual que é o grande lance? Um é contrário ao outro. Porque a ideia do socialismo é que a gente não tenha, por exemplo, propriedade privada. Então, gente, o que o professor quer te falar? Eu não estou te falando assim que alguém vai pegar a sua casa e dividir a sua casa. Não. A ideia é que a gente. Aí, ó, a Amanda acabou de ler a Revolução dos Bichos, que fala sobre isso, né? Sobre a Revolução Russa. A ideia, Jennifer, é que todo mundo tenha uma casa. E que a gente não precise disputar mais casas. Eu não estou falando que a gente vai precisar, se bem que seria legal, a gente ir lá no Belvedere, chutar a galera do Belvedere e pegar as casas deles. Eu acho que ia ser bem legal. Mas seria muito bom se todo mundo tivesse uma casa.
sabe, com o mínimo possível. Que eu tô falando assim, tipo assim, 3 quartos, 2 banheiros, uma cozinha e uma sala. E num sistema como o capitalismo, que incentiva a desigualdade, não tem como isso acontecer. Entende assim? É claro, Jennifer, que você pode falar assim, professor, seria legal a gente tentar juntar os dois? Sim, mas para o capitalismo existir, ele precisa que as pessoas pobres existam. E é uma coisa muito triste, mas é mais ou menos o seguinte. Por que que no capitalismo eu preciso ter desemprego? Porque eu posso falar para a pessoa assim, olha, velho, eu vou te pagar R$ 100. Aí a pessoa vai falar assim, não, eu quero ganhar 150. Eu vou falar assim, olha, eu não te quero então. Eu vou ali fora e vou contratar alguém que vai receber R$ 50. E essa que é a realidade do desemprego. A gente Mas, tipo acaba... assim, Oi. tem país que, tipo assim, igual os países desenvolvidos da Europa, porque eu acho que na Europa não tem país comunista socialista, eu acho, né? Não Não, não sei. tem, não tem, não tem. E todo mundo lá tem uma vida ótima e não tem isso. Então, não. É esse que é o grande lance, tá, Jennifer? A gente chama isso de fetichização. A gente parece que lá todo mundo tem a vida ótima. Só que não é verdade. A gente tem índices de desemprego muito altos. Só que a gente acaba não vendo isso, sabe, Jennifer? Porque isso esbarra muito na nossa cara. Eu não estou falando, por exemplo, que as condições deles são piores do que as nossas, mas também não são boas. Entende? Então, uma população pobre lá é uma população pobre lá. E lá a gente tem coisas que são muito mais caras, que essas pessoas não vão ter acesso, etc e tal. Dá para entender mais ou menos? Assim, Sim, eu tá. vou... Tem um rapaz que está trabalhando com a gente, ele pode até dar um relato dele sobre isso. Eu tenho uma amiga também que está em Portugal, ela saiu daqui e foi morar em Portugal. Que ela pode falar assim, ela me conta algumas coisas, eu falo assim, meu Deus, eu não conhecia esse lado. Sabe? Porque a nossa pobreza, Jennifer, ela é muito escancarada, assim. A gente vê ela aqui, né? A gente vive ela. E eu acho que quando a gente liga a televisão, a coisa que a gente menos vê nela é essa realidade desses países. Então, por exemplo, a gente tem índice de desemprego muito alto. O que acontece é que alguns desses países, eles interferiram, que é o que eu vou falar do mercantilismo agora, para não deixar isso acontecer. O mercantilismo, ele é o primeiro sistema econômico dos países em que o país ele controla a economia. Então, por exemplo, se chegar em países como Portugal, eles dão uma ajuda de uns 6 meses, que é muito alta se a gente comparar com a gente. Porque lá eles vão pagar em dólar, em euro, desculpa. €1 deve estar uns R$ 7, R$ 8, né? Então, se eu falo assim, olha, eu vou dar uma ajuda de custo para essa pessoa de €1.000, a gente fala assim, no €1.000 vai dar R$ 8.000. Aí você fala, não, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Só que aí você vai ver um aluguel lá, o aluguel são €500. Só que E a aí, gente não pode converter, né? Porque é o dinheiro que se eles usam. converter, já era. Se converter, já era. Aí você vai Mas a ficar gente aqui pode... barato, porque você tem muito, mas não é nada. Se ficar É, convertendo, no caso. é isso, sim. Então, Jennifer, tem uma pobreza? Tem uma pobreza. E aí eu vou te dar o outro dado muito interessante. Como é que esses países da Europa conseguem se manter desse jeito? Explorando países como o nosso. Então, quando a gente olha, por exemplo, né, um tênis Nike, por que que a gente consegue ter um tênis Nike tão barato nos Estados Unidos? Porque ele usa mão de obra escrava de criancinha. Só que essa mão de obra escrava de criancinha não é lá nos Estados Unidos. É lá na Índia, é lá na China, é lá em Taiwan. Sabe quando você vira os negocinhos? Tudo nosso tem escrito assim, Made in Taiwan. Porque lá, lei trabalhista é igual água. Tipo assim, muda na hora que eles querem. Então, tipo assim, tem tanto de criancinha que enfia a mão nos nossos tênis, assim, para trabalhar. No seu celular aí, pode virar ele, deve estar escrito Made in Taiwan. Porque... Eu não entendi. Então, tipo assim, Professor, a gente ainda paga coisas para outros países? Tipo, você paga coisas que a gente produz? Exatamente. Aham. Olha pra você ver, o que que a Nike faz, por exemplo, para deixar o tênis dela barato em dólar. A Nike vai lá, ela compra a nossa matéria-prima, porque a nossa matéria-prima tem que ser barata. Só que para nossa matéria-prima ser barata, por exemplo, a borracha, a gente matou um tanto de indígena lá no norte do Brasil. Além de matar esse tanto de indígena, a gente subornou um tanto de policial e a gente colocou a população trabalhando em condições miseráveis para extrair borracha. Aí a borracha, que deveria custar, sei lá, R$ 1.000 o quilo, está custando R$ 10 o quilo. A Nike compra e financia com que esse tipo de sistema continue acontecendo. Aí ela pega essa borracha, leva lá para os Estados Unidos, transforma em sola de tênis. Só na sola. Aí depois ela pega essa sola, manda lá para a China, onde que já construiu aquela parte de cima do tênis. E aí coloca um tanto de criancinha para operar aquele tanto de máquina que vai costurando tudo e verificando e colocando os tênis.
E aí ela vai pagar, tipo, 10 centavos por cada hora de trabalho dessa criancinha. Porque se ela for para qualquer outro país, ela vai ter que pagar a lei trabalhista. E aí ela pega aquele tênis que saiu barato, porque explorou a nossa matéria-prima, porque explorou a mão de obra de um chinesinho de Taiwan, e por aí vai, e aí vende nos Estados Unidos a $50. Só que quando esse dólar chega aqui, $50 hoje é uma fortuna. Entende, Bela? A gente cria um sistema em que os ricos exploram os mais pobres, sejam os países, sejam as pessoas. Professor, quando Oi, Suzana. eu... É só rapidinho, duas coisas que eu vi. Quando eu morei fora de Minas um tempo, eu tinha uma loja perto da minha casa, que as calças jeans que a gente comprava aqui em Belo Horizonte a 180, lá custava R$70, a mesma. A Que mesma. era produzido no mesmo lugar, né? Não, a mesma, era a mesma, assim, e muitas das vezes a de lá era ainda melhor, assim, é tudo, é a mesma. E aí, toda vez que meu irmão ia lá, a gente fazia a festa, eu falava, Lequim, leva um tanto, leva pra você vender lá, e você vende o mesmo preço da loja e tudo mais. E aí, quando eu vim embora, aí tinha uma vendedora lá, e ela era super simpática e tal, e aí ela falava, olha, chegou promoção, aí depois ela pegou meu telefone, aí eu comprava, tipo, um monte de coisa, dava pro meu irmão vender, a gente dividia, eu falava, nossa, que legal, a gente tava... E aí, quando eu voltei para Minas de novo, eu tô assistindo a televisão um dia, daí a pouco, essa moça que me tinha meu telefone, eu vi ela presa, eu tava vendo ela presa, ela era uma brasileira que casou com um boliviano. E aí, o que ela fazia? Ela chegava lá na Bolívia e falava, olha, eu tenho um emprego para você. Aí as pessoas lá falavam assim, ó, e ela geralmente ela pegava as pessoas mais pobrinhas e tudo mais, aí ela falava assim, olha, eu tenho um emprego para você em lugar X, e tá se pagando muito bem, vamos, e quem tá lá nem quer voltar. Aí as pessoas não tinham muito contato com quem tinha vindo, e quem tá lá não quer nem voltar, de tão boa que a vida é. Chegava aqui, eles colocavam as pessoas Aí ela já tinha até um prédio, e ninguém nunca imaginava. Eles colocavam a pessoa num subsolo, e eles tinham que costurar 16 horas por dia e ter uma folga por semana, mas essa folga por semana era o seguinte, era só para dormir, pegava o passaporte, pegava todos os documentos, coisa que a gente acha que não acontece. E aí era por isso que a calça era barata. E aí descobriu-se que ela comprava o tecido não sei aonde. Essa mesma história que você está contando, a gente não precisa ir longe. Isso é aqui no Brasil, aos nossos olhos. Ô, Suzana, o último que deu o golpe desses foi aquela marca Zara. Sim, que ela tá falida. Eu tenho um amigo meu que ele trabalha na Zara da Espanha. Eles estão apavorados porque vai mandar todo mundo embora sem direito a nada. Esse meu amigo tem 9 anos que ele trabalha na Zara. É por isso, assim, porque a galera pegou eles com a mão na botija usando trabalho escravo. Usando trabalho escravo. Então, eles pegavam as pessoas na Bolívia, falavam que ia ganhar muito dinheiro aqui, as pessoas trabalhavam 16 horas por dia. E este casal, esse cara, ele foi traficado também. E aí, para ele, o que ele fez? Quando ele conseguiu juntar uma grana, ele fez a mesma coisa. E ele só foi pego porque a pessoa que tinha... Ele começou a concorrer com quem tinha traficado ele. Aí mas um cara denunciou o outro e aí, né, quando você vai citar esse exemplo de capitalismo, é um pouco isso. Assim. Tem um cara que ele fala o seguinte, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Porque é isso, né? Ele acostuma a um sistema de opressão, que quando ele sai daquele sistema, a primeira coisa que ele vai fazer é fazer a mesma coisa. Sim, tem uma amiga jornalista que ela morava aqui no Morro, aí de vez em quando ela me liga e tal, ela estava numa matéria que descobriram... a gente vê a novela Salve Jorge, aí você fica indignada e fala, caraca, mulher, como é que coisa... Acharam em São Paulo um monte de chinesas, porque eles pegam aquelas línguas que você não tem como... Não tem, por exemplo, hot dog, você não sabe o que é hot dog em chinês. As chinesas sendo prostitutas aqui, elas não sabiam nem pedir socorro, e tem advogado, tem aquelas coisas do poder, então nunca vai ser denunciado. É a ideia de que tudo vira mercadoria. Mas, enfim, né, pessoal? Eu estava só concluindo isso aqui, só para também não perder o pensamento, galera. Para explicar para vocês que no mercantilismo, ele é a preparação para o capitalismo. Então, a ideia do mercantilismo, antes de ser em capital, é em dinheiro. Então, os países, eles vão juntar o dinheiro, que mais tarde na história, a gente vai ver eles virarem capital. Então, os países que conseguirem acumular mais dinheiro com o mercantilismo são os países que vão conseguir mais facilmente transformar em capital. Portugal, por exemplo, tinha a faca e o queijo
para se transformar no grande país. Ele tinha tudo, tudo, galera, tudo, 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 tudo. Só que Portugal conseguiu fazer mais dívida do que ele era capaz de pagar. E aí a Inglaterra pegou o dinheiro de Portugal e a Inglaterra sim transformou o dinheiro dela em capital. Aí, esse mercantilismo, que é essa acumulação do dinheiro que mais tarde vai ser útil para o capitalismo que a gente vive, como o Cruzeiro, a Amanda zoou aqui, a galera ó, não queria ser X9 não, exposed aqui total, mas a Amanda falou que é igual o Cruzeiro, ó. Eu não falei nada, só li a mensagem da Amanda, hashtag fica a dica. A Fernanda vai pular no seu pescoço aí. E aí, pessoal, esses países vão fazer intervenção econômica. O que é intervenção econômica? É quando o governo controla a economia. Pessoal, isso aqui é uma coisa que todo momento o Brasil, de vez em quando, ainda faz. Então, isso é um tipo de prática que funciona até hoje, tá bom? A prática de controlar a economia. Quando vocês veem qualquer coisa sobre o Guedes mexendo no Banco Central, emitindo mais papel moeda, é um jeito que o governo tem de controlar um pouco a economia. Isso tem seus pontos positivos e tem seus pontos negativos pro capitalismo, tá bom? O capitalismo realmente acha que tem tudo correr meio solto, tipo livre concorrência, deixa a coisa vencer. Só que a gente percebeu que a galera meio que conseguiu dar umas pernadas nisso. Então, por exemplo, posto de gasolina. Já viram posto de gasolina, não é? Não tem uma leve sensação de que os postos realmente combinam o preço de gasolina? Eles mudam, tipo, gasolina fica tipo assim, hoje gasolina já dá uns R$ 10, né? Vamos colocar R$ 10, 0, 1, 3. Eles colocam esse último dígito aqui. Aí você vai andando pelos postos de gasolina, é 0,1.4, 0,1.5. Ou seja, na prática, a variação é nenhuma. E aí, o que o Estado faz, então? Ele intervém na economia para tentar acabar com esse tipo de coisa, para que as pessoas realmente tenham concorrência e possam comprar aonde elas, tipo assim, se é o mais barato, se é o mais caro, etc. E uma dessas práticas é o colonialismo. O que é colonialismo? Os países vão ter colônias. O que é colônia, pessoal? Colônia é literalmente um lugar que você vai entrar, explorar tudo e depois você vai embora. Colônia é um lugar que você vai entrar, explorar tudo e vai embora. É o que os portugueses fizeram com o Brasil. É o que a Espanha fez na América Espanhola. É o que a Inglaterra tentou fazer na América do Norte. Só que a América do Norte era tão ruinzinha que não dava para extrair muita coisa, não. Usando aí o exemplo da Amanda, é o que o Cruzeiro faz naqueles... Como é que chama aqueles times de base? Time de base, isso mesmo. Que eles colocam aquele tanto de menino para jogar, aí os meninos vão tudo machucando, tudo morrendo, aí os melhorzinhos eles pegam e colocam no time profissional. É isso, é um sistema de exploração total, não paga bem, por aí vai. E aí, para que essas colônias realmente funcionem, eles estabelecem uma coisa chamada de exclusivismo comercial ou pacto colonial. O que é isso? O país da Europa ele vai ser chamado de metrópole. E a colônia de colônia. Tudo que a colônia quiser comprar, ela só pode comprar da metrópole. E a colônia é obrigada a vender os seus produtos para a metrópole. Pessoal, é mais ou menos você imaginar na situação que a gente está vivendo historicamente. Ó. Portugal era dona do Brasil. Tudo que o Brasil produzia, se quisesse vender, tinha que vender para Portugal. E aí Portugal colocava o seu limite de preço. Então ela falava assim, olha, eu vou pagar R$ 1 no quilo do açúcar. Então o Brasil só podia vender açúcar para Portugal. E se a Inglaterra falasse que ia comprar por 2? Não podia. É isso que a gente chama de exclusivismo comercial. Tem gente que chama de pacto colonial. Eu não gosto de usar essa palavra pacto, porque fica parecendo que o Brasil aceitou. Isso não foi aceito, isso foi imposto sobre o Brasil. A gente teve que engolir isso daí. E aí, pessoal, tudo que a gente quisesse comprar, imagina que, sei lá, né? A Khadija queria comprar uma enxada nova para produzir açúcar aqui no Brasil. Ela só podia comprar enxada de Portugal. Mas passou um navio, sei lá, holandês vendendo enxada mais barata. Não podia. Se a Khadija fizesse isso, ela podia ser presa e ser condenada por um crime de lesa majestade. Tá bom? Uau! Foi muita coisa hoje, né, gente? Desculpa. Vocês entenderam? Sim. Sim, foi tranquilo? Sim.
Sim, não? Vocês querem conversar alguma coisa? Jennifer já está pensando no salário de 30 mil? Pensando em quê? No salário de 30 mil? Pessoal, a Larissa chegou aí, ó, pessoal. Vou deixar vocês com ela. Qualquer dúvida, vocês me falam, tá bom? A gente vai fazer, então, vamos combinar que dia que vai ser essa aula de capitalismo e socialismo, e a gente vai aprofundando e tirando todas as dúvidas. Pode ser? Pode ser, professor. Muito obrigado. Ah, então tá bom. Então tá, pessoal. Boa noite para vocês. Tudo de bom. Boa noite. Na próxima, Boa noite.